Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, porque estamos mais um dia na Tua presença e como é importante termos a certeza de que o Senhor está diante de nós. Obrigada, meu Deus, pelas leituras que o Senhor nos trouxe hoje, trazendo mais entendimento, trazendo conhecimento e intimidade contigo, Senhor. Obrigada. Que Nossa Senhora hoje possa nos mostrar os caminhos que nos levam ao Teu Filho. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria podermos partilhar mais um dia da Palavra de Deus. Hoje a Igreja nos traz as leituras, a primeira leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 11 ao 15, o Salmo é o 149, um salmo que eu gosto muito, que fala sempre, cantai um cântico novo, fala sempre da conversão. E o Evangelho está em João, capítulo 15, 26, até o capítulo 16, 4. E o Espírito Santo hoje nos toca o coração. Escuta, Deus abre o teu coração. Escuta, meu irmão, minha irmã, que Deus abre o nosso coração. Não somos nós que permitimos que Deus entre, mas é Ele que abre o nosso coração. A partir do momento que nos colocamos diante dEle, persistindo e perseverando na vontade do Pai, escutando, sendo ativo na busca da fé diária, da fé nossa de todo dia, Deus abre nosso coração. E olha como que bonito que a Igreja vai nos trazer isso hoje através das leituras. Na primeira leitura, nos conta que Paulo, antes da primeira leitura, só contextualizando, Paulo teve um sonho. E nesse sonho, um homem o chamava para ir à Macedônia, que eles precisavam de auxílio. Olha só como as nossas orações chegam aos santos. Nossas orações chegam a Nossa Senhora. São Paulo está nos mostrando aqui que através de um sonho, ele ouviu e Deus permitiu que ele ouvisse o clamor, uma oração, um pedido de auxílio. Então, ele vai a Filipos, né? E ali é interessante que nessa passagem, Lucas começa a dizer nós fomos, né? Paulo e Lucas. Lucas já se inclui na missão de Paulo, na missão junto com Paulo. E é bonito porque Jesus sempre mandava os discípulos em pares, né? E Paulo agora tinha ali em Lucas mais um par, porque Barnabé foi par de Paulo por muito tempo, porque é sempre um intercedendo pelo outro, sempre um ajudando o outro na caminhada. Como é importante, né? A gente poder contar com aqueles que nos ajudam a lembrar e afirmar na fé, a lembrar do amor de Deus por nós. Então ali, já em Filipos, né, eles foram ao rio e ali eles falavam às mulheres. Que bonito. E ali eles encontraram Lídia. Lídia é uma mulher inspiradora para nós. Ela já era uma mulher que temia a Deus e estava ali escutando eles. Porque quando a gente teme a Deus, quando a gente ama, a gente quer ouvir falar do amado. E ali ela estava escutando. E mostra uma atitude ativa da fé, escutar a palavra. E escutando a palavra, Lucas vai dizer aqui no texto, né? Deus
o Senhor abriu-lhe o coração. O Senhor abriu-lhe o coração. Em oração, em fé, numa atitude de quem quer conhecer mais a Deus, Lídia se coloca nessa caminhada e Deus abre o coração dela para ouvir a palavra de Deus. Deus abre o coração e para que ela pudesse entender melhor e atender ao que Paulo estava ali dizendo, né? Ele estava dizendo das maravilhas de Deus. O interessante é que, olha só, o Evangelho de São João, ele foi escrito mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. E olha que presença viva ali. O Evangelho, ele vai nos falar do Espírito Santo, e Paulo ali já experimentava, né, o que Jesus havia prometido. Então, Deus abrindo-lhe o coração, ela foi batizada, e toda a sua família. Olha a importância do clamor de uma oração de alguém, muitas vezes, que nem nos conhece, né? A abertura ao coração, deixando cair nossas convicções do mundo, para que a verdade ela apareça, a verdade do amor de Deus apareça para nós. E então ela foi batizada. O batismo é o efeito da presença de Deus na nossa vida. E não só ela, mas toda a sua família. Porque quando clamamos a Deus a sua presença, a sua purificação, toda a nossa família, ela é alcançada. Eu creio e tomo posse, Senhor. Toma posse de que sua família é diretamente afetada pela sua conversão, pela sua oração, pela sua presença em Cristo. Glória a Deus. Toma posse. E então, e aí ela fala então para eles, olha, entra na minha casa. Se julgam que eu tenho fé, entra na minha casa e fique comigo. Ela está convidando os anunciadores a dizer, se tenho fé, fica na minha casa, entra na minha casa. E nós pedimos tanto a Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as nossas feridas. Entra na minha casa, Senhor, permaneça na minha casa. O Salmo vai nos falar, é um salmo bonito, que fala o triunfo de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo. Um cântico novo é isso que o batismo nos proporciona. Uma vida nova, uma vida em Cristo. E olha, é um salmo que diz que o Senhor ama seu povo e dá aos humildes honra e vitória. O Senhor ama seu povo. Deus nos ama, meu irmão, minha irmã, eu não duvido disso. Te convido a também não duvidar, te convido a crer e a ser presença do amor de Deus por onde você for. O Evangelho vai nos dizer, é interessante que ele vem na sequência do Evangelho de ontem, que fala sobre o mundo, né? Sobre a relação do mundo, sobre aqueles que amam a Deus, né? Dá uma lidinha um pouquinho antes lá no livro de João. E então o Evangelho vai dizer, né, que Jesus então está anunciando a vinda do Espírito Santo, porque estamos próximos a Pentecostes, né? Estamos aqui na sexta semana da Páscoa, chegando em Pentecostes, em que o Espírito Santo vem, o Espírito Santo que Jesus envia, vem sobre nós.
E ele, então, Jesus, ele anuncia a vinda do Espírito Santo e ele fala que este é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É aquele que temos que clamar todos os dias na nossa vida, porque ele vem da parte do Pai e ele dará testemunho de Jesus. A Trindade está fundida nas três pessoas, formando um só Deus. E aqui então Jesus está anunciando a vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está falando para os discípulos que ele está indo para o Pai, mas que não ficaremos sós. O Espírito Santo virá em nosso favor, porque Deus abre nosso coração para recebermos, né, esse defensor. O Espírito Santo é o nosso defensor, por isso devemos clamar a Ele todos os dias. Jesus disse, aí Jesus faz um alerta. Eu falo isso para evitar vossas quedas. Jesus nos avisa o que acontecerá para evitar que a gente caia, porque o Espírito Santo, ele será nosso amparo. E ele vai nos alertar que nós seremos, que ali, né, os seus discípulos, mas ele também fala para nós hoje, seremos expulsos das sinagogas. Quais são as sinagogas que vivemos hoje, em que, quando falamos em nome de Deus, quando anunciamos Jesus que nos ama tanto, de quais sinagogas somos expulsos hoje? Já aconteceu na sua vida de você não caber em algum lugar, algum grupo social que você antes cabia? A sua rede social foi a mesma depois que você teve um verdadeiro encontro, uma verdadeira abertura de coração? É impossível termos a mesma vida depois que encontramos Jesus. É impossível. E Jesus está dizendo que muitas vidas serão tiradas, como o culto a Deus, dizendo que, olha só, né, o Deus da vida, como é difícil conhecer a Deus, né? Porque se sabemos e conhecemos que Deus é o Deus da vida, como alguém pode tirar uma vida em nome de Deus? Como alguém pode tirar uma vida dizendo que é por Deus que tira? Não é possível. Nenhuma vida mais foi sacrificada a pedido de Deus. Jesus foi o último sacrifício e foi enviado por Deus para nos salvar. Mas nenhuma vida foi morta a pedido de Deus. Mas Jesus está nos alertando que muitos farão isso. E queremos crer, sim, que essa é a postura do mundo diante daquele que quer fazer a palavra de Deus avançar, quer ceifar essa vida, quer expulsar dos lugares. Porque quem leva verdadeiramente o amor de Deus transforma a vida por onde passa. Glória a Deus, isso é verdade. E aí ele diz, né? Por que fazem isso? Porque não conhecem. E se hoje vivemos dificuldades, tribulações, às vezes confusões em nossas comunidades, paróquias, alguns atritos, a gente tem que saber e lembrar que Jesus já tinha avisado que seria assim. Então, que nós possamos permanecer unidos e escutar que Deus age em nós e abre nosso coração. Escuta, Deus vai abrir nosso coração para ouvi-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.